Que bom, podemos mais uma vez cantar louvores ao Senhor, nos reunirmos nesse primeiro dia da semana. E nós vamos agora estudar a palavra do Senhor, fazendo uma leitura bíblica. Profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma passagem que nós conhecemos, algumas leituras, é uma passagem muito especial, com detalhes que nós vamos, de certa forma, aproveitar para falar com os irmãos nessa noite. As melhores pessoas recebem um chamado de Deus. Nós vamos ter aqui o chamado de Isaías como um exemplo para nós. Isaías foi chamado, e a gente percebeu aqui na leitura que, mais do que chamado, ele voluntariamente se pôs ao trabalho do Senhor. O profeta do Israel do Antigo Testamento era um mensageiro, ou seja, as suas proclamações eram a palavra de Deus, não era o que ele pensava, o que ele queria. Muitas das suas proclamações começam com a frase, né? Assim diz o Senhor. Também o profeta era um homem solitário, muitas vezes desprezado, e a sua mensagem nem sempre era bem recebida. Isaías 53, 3, falando, né, de Isaías, diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E era chamado, ou seja, ele não era alguém que se intitulava apóstolo ou alguém que se intitulava um profeta, mas tinha um chamado específico. Isaías foi um profeta que se destacou. Era um homem íntegro, era um homem que tinha, digamos assim, um acesso à corte real. Deus usou para falar a vários monarcas de Judá, incluindo os guias Jotão, Acás e Ezequias. Um homem especial. Eu falo isso porque muitos profetas eram
de natureza muito pobre, muito humilde. E Isaías aqui, ele tem um chamado, mas era um homem que tinha uma certa origem na nobreza. O chamado de Isaías foi narrado de forma dramática. Quem não lê esse texto aqui fica tentando imaginar, né, a sequência de fatos, anjos, poder de Deus, tremendo lá o local, Isaías se colocando no chão, em humildade, tendo os lábios queimados, né? Então o chamado de Isaías foi narrado de uma forma dramática. E nós temos a informação que ele se deu no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu no 8º século antes de Cristo. O rei Uzias também foi um importante rei, digamos que um dos melhores reis de Judá. Ele não se deixou levar pela corrupção, como muitos outros, como os reinos do norte, como o terrível Acabe. Uzias subiu ao trono com 16 anos de idade e reinou por 52 anos, então um reinado longo. Mas a Bíblia diz que mesmo Uzias, sendo um homem bom, como diz lá em 2 Crônicas 26:4, era um homem reto perante o Senhor, ele não termina muito bem o seu reinado. A história de Uzias tem uma mancha quando lá no final, talvez por se engrandecer, talvez não, com certeza por se engrandecer, por se tornar grande demais, ele tentou fazer o papel de Deus, atreveu-se a entrar no templo do Senhor, reclamar para si direitos que só eram dos sacerdotes. E diz então o texto, lá em 2 Crônicas 26:21, que ele morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. É um fato que ocorreu, ele entra lá no templo, e ali reclamando os direitos de ser sacerdote, digamos assim, fazer algo que só os sacerdotes faziam. Ele foi quase que tentaram, né, detê-lo, mas ele insistiu. E aí diz que ele foi tomado por uma lepra nesse mesmo instante. Morre então Uzias. Como eu disse, apesar de ter esse fato histórico ruim, ele foi um rei muito amado, muito querido e conhecido pela sua bondade em muito da sua história. E aqui então começa o nosso texto de Isaías capítulo 6. Isaías foi ao templo, talvez procurando consolo em uma época de lamento nacional, né? Todo mundo lamentando pela morte do rei. Lamento pessoal, porque ele também está ali lamentando. E aí ele obteve algo mais do que o esperado. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Uzias estava morto. Isaías viu o Senhor. Comentei essa passagem, não sei se foi uma quarta-feira, um domingo aqui com os irmãos, que é um fato que às vezes a gente não presta atenção. Quando se fala um rei que morre e ele viu outro rei no trono. O rei humano, que por mais que fosse um rei bom, que teve uma estabilidade, foi um rei que cometeu erros e o seu reinado um dia cessou. Isaías então vê aquele que é o verdadeiro rei. O texto diz: vi o Senhor
assentado. Nesse slide, como está tudo em letra maiúscula, a gente não pode perceber, mas a palavra Senhor, ela está escrita só o S maiúsculo e o restante minúsculo, que significa Senhor, Adonai. Repare nesse slide, quando o Senhor é totalmente maiúsculo, é Yahvé, é o nome de Deus. Mas o Senhor com apenas o S maiúsculo é, digamos assim, não o nome, mas um título, ou seja, o soberano. Às vezes aparece Senhor, Senhor, né? O primeiro Senhor, que é em tudo letra maiúscula, Deus, e depois Senhor, o poderoso. Então, Deus poderoso. Mais uma curiosidade para nós pensarmos a respeito desse momento. Uzias estava morto e os olhos do profeta viram o grande Senhor, o soberano Deus, aquele que é sobre todos, o Senhor Adonai, o soberano Senhor. Havia uma crise, digamos assim, de soberania, e entra-se e aparece o Senhor. Parece esse o grande Senhor Deus. Vamos seguindo aqui na Bíblia, verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Nós vamos perceber, esse Senhor, o poderoso que está sendo visto, vai ser aqui exaltado, louvado, e o que nós encontramos aqui é uma das descrições do poder, da grandiosidade de Deus. O Deus Todo-Poderoso, que homem não pode vê-lo, a face de Deus. Um dia veremos. Lá em 1 João 3,2 diz que um dia veremos, haveremos de vê-lo como ele é, mas agora ainda não. E os anjos, mesmo sendo seres celestiais, são criados por Deus. E aqui então, para a gente entender o que significa essas asas que cobriam o rosto e cobriam os pés, exatamente é lembrar da soberania, do poder de Deus. Esses precisavam proteger os seus olhos para não contemplar diretamente a face de Deus. Então, com um par de asas, cobrem o rosto. E com um segundo par de asas, cobrem os pés. Quando a gente pensa em pés cobertos, nós podemos tentar comparar ou lembrar da simbologia lá quando Moisés, na sarça ardente, ele está diante do Senhor e ele vai se aproximando. O Senhor chama Moisés e Moisés segue, lá em Êxodo 3, de 2 a 5. E aí Deus fala com ele: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Então, remover os sapatos era símbolo do reconhecimento de Moisés de que ele era da terra, terreno. Os pés dos homens, aqui, algumas vezes na Bíblia são chamados de pés de barro, simboliza a nossa condição, nos ligam à terra. Então, tirar o sapato dá essa ideia de dizer quem eu sou. Eu estou pisando nesse lugar que é santo. E os serafins, mesmo não sendo terra, mas aqui também nós podemos entender que cobrir os pés é o reconhecimento do poder de Deus. Então esse versículo 2 é mais uma descrição dessa grandiosidade e poder de Deus. O que acontece depois? Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você tenta imaginar esses anjos que estavam voando e cantando Santo, Santo, Santo. Quando fala uns para os outros, quando uma equipe de louvor está cantando, um olha para o outro,
compartilhando a alegria de adorar a Deus. É isso que está acontecendo aqui. A repetição da palavra santo 3 vezes é essa ideia de ênfase na santidade de Deus. E a gente percebe que são poucas palavras que aparecem 3 vezes. Por exemplo, a Bíblia não fala Deus é amor, 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 né? Algumas vezes aparece 2 vezes, em verdade vos digo. Por exemplo, é uma repetição da palavra amém, né? Porque amém nada mais é do que assim seja, ou em verdade. Quando você fala amém, você fala eu creio, é verdade. Repetido 2 vezes é a ênfase, amém, amém, eu estou repetindo, eu creio. É verdade isso. A palavra santo, santo, santo quer mostrar esse poder de Deus. Tem uma outra palavra que aparece 3 vezes lá em Apocalipse. Ai, ai, ai dos que moram na terra. Apocalipse 8,13. Também é uma ênfase. Mas aqui, mais uma vez, nós percebemos uma descrição daquele momento, né? Hoje a gente está vivendo num tempo de tantas descrições, com tantos detalhes, com imagens, com vídeos, com falas. E a gente às vezes perde essa sensibilidade, né, de imaginar uma cena a partir de um texto como esse. O Senhor, ele viu o Senhor, olha, e ele vê agora esses anjos voando, cantando, santo, santo, santo é o Senhor. E o que acontece depois? Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Com esse cântico, com esse momento da presença de Deus, começa a tremer as bases ali. Você imagina como se fosse um terremoto, causado pela adoração, pelo cântico. Irmãos, às vezes a gente vem à igreja e fala, mas está tudo tão parado, tão morto. Aí a gente começa a culpar uns aos outros, não, é o pregador, ou é o louvor, ou é isso e aquilo. O que moveu esse momento tão maravilhoso? Foi a presença de Deus. Aquele momento em que Isaías, ele recebe essa visita do Senhor. Então o que deixa o culto mais animado é a presença do Senhor. É nós estarmos na presença do Senhor. É nós podemos ouvir essa voz do Senhor nas pequenas situações, nos pequenos momentos do culto. E essa presença do Senhor, ela não vai ocorrer apenas naquele momento, né? Falamos de Isaías, que era um homem de Deus. Ele está ali com esse propósito de adorar, de clamar pelo povo, de pensar a respeito daquela situação de alguém que morre, e ele recebe essa presença do Senhor. E aí nós percebemos a reação de Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A reação de Isaías, ela é muito interessante. Porque na presença de Deus, com certeza a primeira coisa que nós devemos fazer é nos humilhar. Foi isso que ele fez. Ai de mim. Quando ele vê aqueles anjos cantando com aquela perfeição, santo, 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 a primeira coisa que ele pensou é, eu sou um homem de lábios impuros, eu não tenho esse mesmo louvor, as minhas palavras não são assim. Eu lembro que certa vez eu colocava aqui como que se Isaías estivesse digamos assim, tendo empatia com o povo, que o povo que era um povo de lábios impuros, né? Então ele fala como se ele fosse um nós aqui. Não, ele está falando dele mesmo. Depois ele fala, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele e o povo, ele percebe
pequenez deles, como servos de Deus. Estou perdido. O ai de mim é como se ele estivesse lançando uma maldição sobre si mesmo. Ele não fala misericórdia, me salva, Senhor. Não, ele fala, não tem jeito para mim. Eu sou um miserável. Quando eu vi a glória do Senhor, a presença do Senhor, eu olho para mim e falo, não tem jeito. Repare que, mais uma vez, eu vou citar Amós como um homem digno, um homem íntegro, um homem que, se comparado àquela nação, vamos dizer que ele era o melhor. Mas, de repente, tem uma visão de Deus. E, naquele momento, ele percebe que ele não era ninguém. Olha essa frase. Enquanto Isaías se comparava a outros mortais, sustentava a opinião elevada de seu próprio caráter. No instante em que se viu diante do modelo supremo, foi destruído, aniquilado, moral e espiritualmente. Eu sou um homem de lábios impuros. Ouvindo o louvor perfeito dos anjos, sentiu-se, podemos dizer, um boca suja. E é curioso essa história da questão da língua, né? Das palavras. Porque a gente fala o que está no coração e as nossas palavras realmente são muito difíceis de serem controladas. Nós encontramos lá em Tiago 3, né, que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Em Mateus 15:11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, sim, contamina o homem. E Isaías percebe isso. Ai de mim, como as minhas palavras são pequenas, como as pessoas nas quais eu convivo são pequenas. Precisamos cuidar muito das nossas palavras. Ele não disse, ai de mim porque eu tenho pensamentos impuros, ai de mim porque eu tenho atitudes, mas ele diz, ai de mim porque eu falo, pelas minhas palavras, aquilo que eu falo, engloba todas as coisas. Na presença do Senhor, a pecaminosidade foi revelada. Irmãos, quanto nós necessitamos dessa presença do Senhor, para que Ele nos mostre quem nós somos. Ele diz aqui, os meus olhos viram o Rei. Ele compreende perfeitamente quem era Deus, e assim ele compreende perfeitamente quem ele era. Quer conhecer a si mesmo? Conheça Deus, conheça Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos enxergar o nosso pecado. Isso é ruim? Não. Como alguém que está doente não quer ir no médico, não quer fazer exames, os exames vão te deixar pior? Não, vão revelar a sua enfermidade. A presença de Deus nunca vai nos deixar pior. E aqui a gente começa a ver a bênção que acontece nesse texto, quando o Senhor age na vida de Isaías. Versículos 6 e 7. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirasse do altar, como uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A profundeza da graça de Deus. Como eu disse, Isaías nem rogou por misericórdia. Isaías se considera um caso sem esperança, mas Deus agiu com misericórdia na vida dele. Também aqui é muito estranho para nós, né, irmãos? Falar de anjo voando, de anjo pegando brasa, queimando a boca de alguém, é tudo muito estranho para nós.
Mas foi uma cena maravilhosa. E aqui a ideia é que os anjos pegaram essa brasa, que era algo, talvez lá do altar, né, do sacrifício, e eles vão queimar a boca. Quando se fala de queimar a boca, é uma ideia de purificar, de cauterizar. O fogo pode ter dois propósitos, né? De destruir, de aniquilar, mas também o fogo de purificação. E Isaías foi purificado. A sua boca, os seus lábios foram purificados. Deus se revelou para Isaías. E Deus se revela não para destruir, mas para redimir. Nós precisamos de Deus. E quando Ele se revela para nós, pode ser que Ele vai nos mostrar talvez algo que a gente não goste. Vai nos mostrar que nós somos piores do que nós imaginamos. Mas Ele se revela para nos salvar. Isaías, imagine a cena, ele prostrado no chão, em angústia, em culpa. E Deus, o Deus Santo, vem sobre ele. Porque o Deus Santo também é um Deus de graça. Não permitiu que o seu servo continuasse prostrado. O Senhor o amou e não o deixou como ele estava. Foi purificado de uma forma dolorosa, essa brasa que queima seus lábios. Pois disso, verso 8: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que mudança! Um homem que diz: ai de mim, estou perdido. Agora, purificado, ele diz: eu voluntariamente, eu estou pronto para servir ao Senhor. Aqui a visão toma uma nova dimensão, onde ele primeiro ouviu aqueles anjos, ouviu aquele cantar, viu a presença de Deus, mas agora ele ouve o chamado de Deus claramente, com a pergunta: a quem enviarei? Essa sequência aqui é interessante. Deus trabalha muito assim nas nossas vidas. Deus aparece, o ser humano estremece em terror, e Deus perdoa, cura e envia. Isaías compreendeu o chamado de Deus: a quem enviarei? Deus estava buscando este voluntário, e Isaías se oferece para servir ao Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós queremos fazer algumas aplicações e conclusão aqui. O Senhor é capaz de pegar o indivíduo quebrado, o indivíduo sem qualquer situação, condição, e enviá-lo para o ministério. No início nós falamos que o chamado de um profeta é um chamado para ser mensageiro, falar a vontade de Deus. É um chamado que está relacionado não muitas vezes à glória, mas muitas vezes ao sofrimento, às próprias dificuldades. É um chamado solitário, e é um chamado específico de Deus para cada um de nós. O chamado de Isaías foi especial. Melhores pessoas, como nós falamos no início, recebem o chamado de Deus.
O que é esse chamado de Deus, como nós vimos aqui nesse texto? É ter um encontro com o Senhor, o Adonai, o Deus soberano. Eu não sei qual encontro você já teve com Deus, quantos encontros, qual foi a intensidade. Acredito que nenhum de nós teve um encontro de tamanha intensidade como Isaías. Mas quanto maior será o nosso encontro, for o nosso encontro com o Senhor, mais nós podemos estar assim, nos preparando para esse chamado. Reconhecer o seu estado de miséria diante da presença de Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores. Alcançou a misericórdia e perdão e transformação. É isso que Deus faz na nossa vida para o chamado. Foi voluntário no serviço do Senhor. Quando Deus aparece, como nós lemos há pouco, o ser humano estremece em terror, em humildade, mas Deus perdoa, cura e envia. Assim nós somos voluntários ao serviço de Deus. Essa mensagem, Isaías é um exemplo para nós de humildade, porque os humildes do espírito, estes serão salvos, estes chegarão ao Senhor. É aqueles que vêm como realmente são. Talvez até chegando a esse ponto de dizer: Senhor, eu não tenho mais esperança. Esses são os que são chamados por Deus. Eu termino com uma ilustração. Um artista queria pintar um quadro do filho pródigo. E aí ele saiu pelas ruas, não encontrava ninguém. E ele falou assim: não tem ninguém que chega próximo. Ele queria como modelo, para que aquela pessoa pudesse posar para ele pintar esse quadro. Mas depois de andar várias vezes, vários dias, em vários lugares, ele encontrou um mendigo. E ele falou: poxa, ele é perfeito para isso. Aí ele conversou com o tal do mendigo, falou: escuta, você pode ir lá amanhã no meu ateliê, ali naquele lugar, eu vou fazer uma pintura e eu queria usar você como modelo. E o mendigo disse: ah, sim, posso. Eu vou pagar para você. Aí que posso mesmo, né? Posso. Chega no outro dia, uma pessoa toca a campainha lá na casa do homem lá, do pintor, e vem: oi, tudo bem? Eu vim aqui para o encontro com você, e você falou que eu poderia vir aqui para ser pintado, né? Fazer uma pintura. Aí ele olhou para a pessoa e falou: não, eu não te conheço, eu não encontrei com você não. Ele olhava para a pessoa e o homem insistindo: não, mas você marcou comigo, lembra naquele lugar, tal hora? Ele fala: ah, não, eu lembro que eu marquei, mas eu marquei o encontro com o mendigo. Aí ele falou: sou eu. Todo mundo já entendeu, né? Aquele homem pensou: vou lá para fazer um quadro de mim, para ser pintado. Então ele tomou banho, se vestiu de uma melhor roupa que ele arrumou, deve ter cortado o cabelo, feito uma transformação. E ele chegou lá, mas não era mais o mendigo. E o homem respondeu para ele: olha, você não serve para o quadro que eu preciso. E essa ilustração, ela traz muito a respeito daquele cântico do hino 74, eu venho como estou. Nós estamos falando do chamado de Isaías, alguém que descobriu-se pecador a partir do encontro com o Senhor. E ele veio como estou, ou seja, em confissão, reconhecendo quem ele exatamente era. Esse pode ser pintado, pode ser moldado, pode ser transformado pelo Pai, pelo Senhor. Para encontrarmos com Cristo, não adianta a gente disfarçar, né? Colocar uma melhor roupa, colocar uma cara de piedade. Talvez diante da sociedade nós podemos fazer isso em alguns momentos, mas para estar diante do Senhor, nós precisamos nos humilhar, nos esvaziar de nós mesmos. Que Deus nos faça refletir sobre isso. Melhores pessoas têm um chamado de Deus.
Você já foi chamado por Deus para um ministério? E um chamado especial é um chamado em que primeiro a gente contempla a glória e o poder de Deus, a grandiosidade desse chamado, reconhece que não está à altura desse chamado, mas caindo em oração, é assim, transformado por Deus. E quando Deus fala, a quem enviarei, a gente se põe à disposição para servir ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos mais uma vez em Tua casa. Ó Deus querido, fale conosco a partir da Tua mensagem, do Teu Espírito Santo, ó Pai, pois nós sabemos o quanto precisamos de Ti, ó Pai. O quanto precisamos que o Senhor venha fazer essa visita, ó Pai. Venha ser o Rei, ó Deus. Que possamos perceber que não há outro Rei no trono, senão o Senhor. E que contemplando a Tua presença, ó Pai, possamos nos humilhar, e possamos ser cuidados, tratados e servi-lo realmente da melhor forma possível, Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem, que o Senhor esteja abençoando cada coração, aplicando a nós, ó Pai, aquilo que foi falado, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.